Olá, salve, salve, torcedor brasileiro, rapaziada, chegamos pro Giro de Notícias, bora pra minha tela pro Giro de Notícias, trazendo novidade aí, Santos, hein, aquele goleiro, o goleiro Santos, ex-Atlético Paranaense, ex-Flamengo, pode pintar no Corinthians, o Corinthians quer o Santos. Segunda novidade aí também, vamos falar do Palmeiras, mano, que o Roger Guedes pode pintar no Palmeiras, vou explicar pra você também. E pra fechar, rapaziada, vamos falar do jogador de São Paulo aí, o Matheus Alves, jogador de São Paulo, que pode sair por mais de 100 milhões de reais ao futebol russo. Mais de 100 milhões, mano. Bora pra notícia aí, veja. E rapaziada, bora abrir o giro de notícias aí falando do tricolor paulista do São Paulo, né? E dizendo aí de um jogador que pode sair, mano. Por conta aí, claro, né, de vários casos de lesões no elenco, né? O São Paulo, rapaziada, do Zubeldia tem dado aí mais chances, né? As crias de Cotia, né? A molecada aí de Cotia neste ano de 2025. Se antes era criticado aí o treinador, né, por supostamente boicotá-los aí, né, boicotar esses jogadores, né, o Zubeldia, agora o argentino tem tido problemas em acioná-los aí quando necessário. Nomes aí como Lucas Ferreira, rapaziada, Rian Francisco, Matheus Alves, tem aparecido aí também entre os titulares do São Paulo, né, em meio às competições aí como a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. E essa semana, rapaziada, ganhou muita força na mídia aí, muita força, que o meio atacante aí, o Matheus Alves, né, renovou seu vínculo com o time do Morumbi, mano. E o atleta, jogador de 20 anos, tem agora aí, né, um acordo prometido juridicamente, né, até o fim de 2028. Só que lembrando, galera, olha o seguinte, a meta aí do São Paulo, né, a meta orçamentária do tricolor, pode forçar uma venda do Matheus. Ou seja, até o final do ano, né, o nosso querido presidente, o Júlio Casares, precisa juntar cerca de 170 milhões para que o São Paulo não feche a temporada no vermelho, mano. 170 milhões, só isso, só precisa disso para não fechar no vermelho. E do trio aí mencionado, né, o Matheus Alves é quem tem maiores chances de efetivar uma saída do São Paulo no curto prazo. E há pouco tempo, rapaziada, o jornalista André Hernan, né, do All Sports, informou que o CSKA Moscou aí da Rússia já prepara uma oferta pesado para poder tirar o Matheus Alves aí do São Paulo, rapaziada, do tricolor. A informação aí, galera, é que os valores, né, podem alcançar aí aproximadamente aí 15 milhões de euros, que bate aí, o valor de 100 milhões de reais na cotação atual. E os russos, rapaziada, ainda não oficializaram, né, no papel aí timbrado, porém já há um planejamento no negócio. E rapaziada, vale lembrar que o tricolor é dono de 90% dos direitos econômicos aí do Matheus, tá? O meio atacante já disputou 12 jogos aí pelo tricolor na atual temporada e contribuiu, galera, com 2 assistências. E é um dos responsáveis aí pela saída, né, de Luciano do time titular. E galera, seguindo o giro de notícia, bora falar do Sport Clube Corinthians Paulista, o Timão, mano. E rapaziada, o Hugo Souza, que é o titular da posição, é óbvio que no Corinthians o cara precisa de um reserva à altura, né? Um jogador que chegue aí, né, pra jogar e defender o time aí, né, defender os jogadores, o time aí nos jogos, né, decisivos aí, e fechar o gol caso o Hugo Souza não esteja no Corinthians referente a machucado, sei lá, suspensão, por aí vai, que é o exemplo que aconteceu com o Donelli, né? O Hugo Souza ficou um tempinho fora porque estava machucado e o Donelli não conseguiu se garantir no gol. E aí, rapaziada, o que acontece? O Corinthians agora está analisando a possibilidade da contratação do goleiro Santos, lembram dele? Ele que passou aí pelo Furacão, galera, pelo Atlético Paranaense e passou também pelo Flamengo. E foi consultado também, rapaziada, lembrando aí, 2 fontes diferentes lá no Corinthians, 2 fontes que garantiram a permanência do titular absoluto, porque o Hugo, né, o Hugo Souza, teria recebido uma proposta aí, dizem, né, do grupo City, né, mas o Hugo fica no Corinthians e não vai sair. Não tem nem proposta e nem sondagem de clube nenhum pelo Hugo. E o Corinthians não tem, rapaziada, qualquer intenção de vender o jogador. E lembrando, galera, que as conversas aí com o Santos, né, o goleiro Santos, devem ser iniciadas já nos próximos dias. E os dirigentes do Timão acreditam em um desfecho aí positivo. O Corinthians também promete buscar aí, além do goleiro, um lateral direito, manos. E lembrando que o Santos é um jogador que é aprovado pelo próprio Dorival Júnior. O treinador aprova a contratação do Santos, porque para quem não lembra, o Santos era o goleiro do Flamengo na época e o técnico era o Dorival Júnior, galera.
Então, por isso que o Dorival Júnior conhece muito bem o Santos e aprovou a contratação do arqueiro aí, do goleiro, mano. E também o Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, também aprova a contratação. É um nome aí bem avaliado, né, pela diretoria e tem jogado muito pouco. Só uma partida desde quando foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense, mano. E já que ele tá emprestado ao Fortaleza, o clube aí do Nordeste não irá colocar nenhum obstáculo para liberar o jogador. E o Atlético Paranaense também não demonstra aí tanta vontade assim de ficar com o Santos. Todas as outras alternativas para os gols seriam muito mais caras aí, galera. Rapaziada, coloque aí nos comentários o que vocês acham aí da torcida do Corinthians, da chegada, a possível chegada do Santos para ser o famoso reserva de luxo do Hugo Souza. Coloque aí, rapaziada, quero saber a opinião de vocês aí. E galera, para fechar o giro aí do futebol, o giro de notícias, vamos falar de mais um paulista aí, que é agora, rapaziada, o Palmeiras. E rapaziada, o mercado da bola no Brasil aí abrirá por 10 dias no próximo início do mês de junho. Por conta aí do Super Mundial de Clubes, os times poderão contratar jogadores dos dias 2 aos dias 10 de junho. E por conta disso, galera, o Palmeiras, o Verdão aí e muitos outros times estão precisando aí qualificar o seu plantel, visando a reta final da temporada, e estão olhando com carinho aí para vários nomes aí de jogadores importantes no mercado. E um desses clubes, né, que é o líder do Brasileirão, o Palmeiras, também não tá de fora dessa não, também quer jogadores importantes para o elenco. Lembrando que o treinador do Verdão aí, nosso querido Abel Ferreira, está muito feliz, galera, com o elenco aí que tem em mãos, né? Mas quer mais reforços para qualificar aí seus jogadores e o plantel para a sequência do ano de 2025, que será de muitos e muitos jogos. E claro, muitas decisões para o Verdão. Por conta disso aí, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, está aí no mercado de novo, mano, atrás de reforços. E rapaziada, o treinador, o Abel Ferreira, quer um atacante aí para substituir aí o Estevão, que vai embora para o Chelsea após o Super Mundial de Clubes. Além do ponta, né, o treinador quer um lateral esquerdo e, se possível, um lateral direito. E rapaziada, o Palmeiras aí monitora a situação de Roger Guedes, que pode pintar no alviverde, e é claro também um velho conhecido da torcida. O atacante já deixou claro que gostaria de voltar ao Brasil no mercado do meio do ano, e times do nosso futebol brasileiro têm interesse em Roger Guedes, como Flamengo e Corinthians. E o Palmeiras aí é um dos possíveis candidatos também, né, que monitora a situação do atacante. Mas Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sabe que o Verdão enfrentará concorrência pesada aí, né, pelo Atlético Mineiro, que também entrou na briga pelo Roger Guedes, além do Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo também. Por conta disso, rapaziada, o Verdão está um pouco pessimista, né, que dê negócio entre as partes neste momento, porque não sabe se conseguirá concorrer especialmente aí com o Flamengo pelo atacante. Isso porque o Alviverde gastou quase 500 milhões de reais na última janela. Porém, rapaziada, o Verdão continua monitorando a situação do jogador. Além de Roger Guedes, Ramon Sosa, né, é outra opção aí que agrada a todos na academia de futebol. Rapaziada, coloquem nos comentários o que vocês acharam do giro de notícias de hoje. O CSKA da Rússia querendo levar o nosso querido aí, o Matheus Alves, embora. O Palmeiras que quer Roger Guedes, mano, e o Santos, o goleiro que pode chegar ao timão. Coloquem nos comentários, mano, quero saber muita opinião de vocês. É nóis, tamo junto, mano, e valeu!